professor Antônio Jucá, que era professor da primeira cadeira de Clínica Médica, na qual o Hélio Bessa, eu e vários outros colegas, a Cláudia, pertencemos a essa cadeira. Eu tenho a possibilidade de falar em 5 minutos. Eu farei todo o possível para não ultrapassar os 3 minutos. Para facilitar, eu escrevi um livro, Antônio Jorge de Queiroz Jucá, cujos dados foram dados para mim pela família, e eu também participei de muitos, porque minha família tinha um entrosamento com o Dr. Jucá. Então, para facilitar, eu escrevi um resumo, que então ele está distribuindo aí para os colegas, não sei se é para todos, mas eu vou começar então a falar sobre o Dr. Antônio Jorge de Queiroz Jucá, que nasceu no dia 2 de março de 1915, portanto, fez 100 anos, e é muito bem feito, porque todas as academias, de uma maneira, veneram os seus pertences que têm os seus membros que fizeram 100 anos de idade. A Academia de Letras também recheia-se frequentemente aqueles que fazem o centenário. E nasceu em Crateús, cujo pai, Leonel Jucá, e Maria Jorge de Souza Jucá, tiveram vários filhos, tiveram 8 filhos, um dos quais era médico, Raimundo Wilson de Queiroz Jucá. Os envolveram Carmen, Francisco, José, Leonel, Lindaura, Luiz, Ornezinho, Oswaldo, Pilon e Wilson Jucá. Raimundo Wilson de Queiroz Jucá, médico Alçani. Ele era casado com Maria Júlia de Montenegro Jucá, que era irmã de uma tia minha filha da esposa do Martins, Thaís Montenegro Martins. A Thaís era irmã da Maria Júlia, o que justifica a minha amizade muito íntima com o Dr. Jucá. Os filhos do Jucá eram a Cláudia, a Frânia, que me deu muito dos dados da vida dele, a Wanda e a Ana Maria. Ele fez teve educação primorosa, a educação no primário, no Colégio Cearense, naquela ocasião, o Colégio Cearense, que quando ele era jovem, era o maior colégio daqui de Fortaleza, foi fundado pelo padre Israel Gomes. Marcelo conhece muito bem a história, que já estudou bem a história do Colégio Cearense Sagrado Coração, do Sagrado Coração, e fez a faculdade na medicina na Bahia. Isso é uma coisa interessante, a força da Bahia naquela época. Ele fez o vestibular em 32, naquela ocasião não foi necessário ele fazer o pré-médico. Posteriormente, todos tinham que passar o pré-médico, mas na ocasião dele não houve necessidade. Ele foi para a Bahia, tirou notas excelentes e passou em primeiro lugar. Ele formou-se em primeiro lugar com uma média de 9,28. Na verdade, naquela ocasião, o curso, como havia muita comissão política, como existe hoje em dia, naquela época havia muita possibilidade de fazer prova. Eles faziam, quando eles passavam por decreto. Então, mas o Jucá não, teve muitas provas, fez uma média, eu fiquei impressionado, fez uma média de 9,28. Foi o primeiro lugar da turma e formou-se no dia 15 de dezembro de 1937. Fez na Bahia. Interessante como a Bahia e o Rio de Janeiro eram fortíssimos. Muitos, o professor Picanço foi do Rio de Janeiro, na minha época era do Rio de Janeiro, o doutor Pombo foi do Rio, mas a Bahia tinha um grande contingente. Eu, para a curiosidade de todos, fiz uma lista de as principais colegas para verificar como a Bahia influiu para o Ceará. Formaram na Bahia Geraldo Frota Pinto, Joaquim Eduardo de Alencar, Raimundo Vieira da Cunha, Valdemar Alcântara, Silvio Leal, Zé Borges Salles, Carlos Pompona, Sierra de Brito, Valdenor Magalhães, Aloysio Pinheiro, Edilson Pablo de Oliveira, Walter Bezerra Sá, Nilton Gonçalves, Zé Fernandes, Marcelo Pinheiro e João Carlos Arante. Como você vê, eu apenas fiz uma citação dos principais que eu consegui ler o nome deles, como a Bahia veio influenciar o Ceará e foram um dos principais alunos da Bahia,
foram muitos que formaram a nossa faculdade de medicina. O que era interessante naquela época, e vale a pena a revista da academia citar o caso do Jucá, que havia um aluno, colega de turma, geralmente falava sobre o outro, fazia perfil do meu colega acadêmico. Se era de Brito, fez um perfil do Antônio Jucá. É interessante você ver essa história para ver como o amigo viu o outro. E eles foram amigos. Eles foram amigos para sempre. Foram amigos para sempre aqui no Ceará. Só que se era de Brito, morava no Crato. E esse perfil vale a pena se inscrever para ver hoje em dia como era interessante a amizade entre os alunos, o esclarecimento da personalidade daquele aluno e a visão do aluno daquela época. Após a formatura, o Jucá veio morar no Ceará. Ele fez clínica médica, cardiologia, sangue e rins. Por isso que nós, hematologistas, ficaram com ele, rins, a nefrologia ficou com ele. Então, e a cardiologia, a cardiologia da qual a grande representante nossa aqui é a doutora Cláudia. Pela sua fama, o Jucá ganhou logo muito grande, uma fama no Brasil inteiro. E era comum se dizer que ninguém morre no Nordeste sem ouvir a opinião do Jucá. Quer dizer, naquela época, quando era pequeno, já se dizia muito isso. Ninguém morre no Nordeste sem ouvir a opinião do Jucá. Era tão formidável o conhecimento dele que ele era conhecido como isso. Eu pessoalmente tive uns contatos com ele sobre, principalmente, cardiologia. Ele uma vez me chamou lá no IAPI, eu trabalhava no IAPI, e disse: "Bolívia, pode ver daqui." E era um flema histórico, e eu escutei de um frade histórico. O que é isso? Estenose mitral. Mas ele está, com dupla lesão mitral, ele tem insuficiência mitral também. Mas ele está com descarga motórica, mas é lógico, é muito comum nas doenças descarga motórica nessas condições. Pois esse doente está internado aqui no IAPI, no sanatório, por um jeito não tocou nele. Macho solteiro, você fez o diagnóstico. Quer dizer, ele tinha essa visão do cardiologista que sabia fazer o diagnóstico com o dedo. Ele me fez fazer a mesma coisa com o dedo e mostrar que era uma estenose mitral. E outro caso interessante que eu tive com ele foi o caso de um paciente que eu receitei loticina, medicação, um antibiótico caríssimo na época. Não faça isso não. Esse aí foi açúcar. Açúcar é tão barato que ele tinha já a visão do pobre. Ele não só tratava a medicina, como ele tinha a visão do pobre. Outra piada aí, por causa dessa capacidade de julgar, tratar tudo, surgiu uma piada com ele, que foi muito conhecida na época, que o doente foi procurar o doutor Jucá e pagou consulta. Depois ele notou assim em frente, Oswaldo Soares, vias urinárias. Aí a doença não é desse aqui não, que é coração. E a doença é desse aqui, do Oswaldo Soares. E estava discutindo com a atendente, quando a atendente o Jucá cantou: "O que foi que houve?" "Não, senhor, está querendo que eu devolva a consulta, mas só posso devolver com sua ordem." Aí ele chegou com alguém: "Amigo, o que é que você tem?" Ele disse: "Tem gonorreia." "Olha, você é minha especialidade, eu sou especialista em gonorreia." Na verdade, ele não era, ele fazia tudo, mas ele trabalhou no serviço de urologia, ele quase foi urologista, mas desistiu na última hora para fazer cardiologia. Jucá assumiu vários cargos aqui no Ceará. Primeiro, professor de biologia química e história natural do Liceu do Ceará, o que era muito comum na época. Na época, você começava o trabalho da vida dele com ensino nos cursinhos, nos cursos. O colégio militar era muito comum, Liceu do Ceará, e o Jucá foi professor do Liceu do Ceará. Ele, como cargo estadual, ele foi diretor do Hospital de Isolamento. Nós chegamos a tratar lá no Instituto de Cardiologia, que ele era diretor. Foi lá no Paraguaçu Sul. Foi quando a Faculdade de Medicina começou a se mudar para o Paraguaçu Sul. Foi exatamente, Paraguaçu Sul foi exatamente o Instituto de Cardiologia de que ele era diretor. Agora, nos casos federais, ele foi médico e presidente do IAPI, professor fundador da Faculdade de Medicina do Ceará, deputado federal e senador da República. Na Sociedade Médica, ele teve uma grande
força na sociedade médica. Primeiro, o Centro Médico Cearense. O Centro Médico Cearense era o ícone no Ceará. Todo mundo queria saber do Centro Médico. Todos os grandes cearenses foram presidentes, grandes médicos cearenses foram presidentes do Centro Médico. Então, o médico merece um destaque, e você ler a história dele é importante, porque naquela época, foi na época de 37, que acabaram os empregos. Tinha médico que tinha 10 empregos. Saiu o Getúlio, botou só, pode ter 2 empregos. Então os outros ficavam forçando e denunciando que tinha mais de 2 empregos para que ele ficasse com 2 empregos. E o Centro Médico disse infinito, que não podia, só podia ficar com 2 empregos e não podia, se houvesse encrenca com qualquer da instituição, o outro não podia assumir o cargo quando fosse demitido, assumir o cargo. E o Jucá trabalhou nessa luta que não podia assumir o cargo do outro. Um médico, 2 médicos acabaram assumindo o emprego do outro. Isso foi uma grande complicação lá no Centro Médico, ao ponto dos médicos serem isolados. Se um propagandista ia lá dar um remédio, os outros médicos não aceitavam aquele propagandista, porque eram todos solidários. E não atenderam, não ficaram com o emprego do outro. E o Jucá participou dessa luta. O Jucá e todos aqueles médicos daquela época. Ele começou no Centro Médico como primeiro secretário e foi subindo até ser presidente do Centro Médico Cearense. Também ele teve grande influência na Sociedade de Cardiologia. Ele começou indo a um congresso em Recife, depois no Brasil todo, e chegou a ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, um professor do Ceará, médico do IABI, presidente do Centro Médico Cearense, foi presidente do Colégio Brasileiro e presidente do Congresso. De uma maneira que era uma grande representante de nós. Nós tínhamos orgulho de dizer que era do Ceará, e nós tínhamos um grande médico aqui, que era o Dr. Jucá, que era reconhecido no Brasil. Ele também participou de vários congressos internacionais, mas eu não consegui verificar. Sei que ele foi num congresso em Paris, foi outros congressos internacionais, mas os que eu tive conhecimento foram só esses. No ensino, Ceará, que eu não sei se vocês notaram quando eu falei o nome de vários cearenses que tinham aqui, como os médicos do Ceará influíram e fizeram pressão para que o Ceará tivesse uma faculdade. E o Picanso desse jeito era o professor Jurandir Picanso foi um ícone, estudou com Couto, Miguel Couto, e conseguiu trazer uma faculdade de ensino do Ceará. E os membros daqui, como penso naquela época, muitos deles estão aqui na academia, o professor Arthur Enéas Vieira, que era professor de semiologia, Albert Vasconcelos, a primeira cadeira técnica médica, Jurandir Picanso, direito, teve a segunda cadeira, Antônio Jucá, a terceira cadeira técnica médica, e terapeuta, o Farol Totti. Então, como vocês veem, os membros aqui, inclusive todos eles acabaram sendo membros da academia, foram os fundadores da academia, tanto fundadores da Faculdade de Medicina, e não se cansaram com isso, foram membros importantes na fundação da Academia Cearense de Medicina. O Jucá, diferente de muitos na época, não publicava, os outros não publicavam trabalhos. Ele publicou 25 trabalhos em periódicos médicos. Publicou numa revista americana, Journal American Association. Era muito comum ser publicado na Medicina, Cirurgia e Farmácia, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, no Ceará Médico, no Labo e no Hospital. Eram revistas nacionais e a JAMA era a revista internacional. O Jucá, portanto, teve a honra naquela época de publicar 25 trabalhos. Hoje isso não significa muita coisa, não é, mano? Mas era o começo da publicação, chamou a atenção do pessoal que devia publicar, botar o pensamento do Ceará. O Ceará estava, portanto, presente em toda a parte científica brasileira. Agora, outro aspecto interessante, que o Jucá foi presidente do IAPI. Ele era, primeiramente, o IAPI era um órgão credenciado somente para dar da aposentadoria, das licenças médicas, e era chefe daqui.
fez um concurso, abriu um concurso nacional para, pensando muito num professor de Minas Gerais. Não sei bem onde está não, mas sei que ele fez o concurso e tirou o primeiro lugar juntamente com ele. Os dois tiraram o primeiro lugar. Foi tão importante, naquela época, em vez de ele assumir o IAPI nacional, ele assumiu o IAPI no Ceará. Criaram uma repartição aqui do Ceará do IAPI para o Jucá, porque era tamanho do trabalho, tamanho foi tamanho desempenho dele, que não quiseram perder ele e ele ficou presidente do IAPI no Brasil, mas localizado no Ceará. Tinha dois, um aqui em Minas Gerais. E aqui no Ceará, ele depois foi escolhido para ser presidente nacional do IAPI. E o grande trabalho que ele fez por isso foi o hospital do IAPI, que hoje é o hospital HGF, que quiseram fazer um hospital no Sul, eles fazem no Sul, mas tem que fazer um no Ceará também. Exigiu que fizesse. Hoje nós devemos a ele o Hospital Geral, que é um hospital muito bom, nosso hospital de grande valor. No começo não sabia como é que ia fazer do hospital, passou a ser o hospital previdenciário e finalmente ficou o Hospital Geral de Fortaleza. Ele foi político também. Na parte política, ele foi eleito deputado como presidente do IAPI, ele foi feito deputado federal e ao mesmo tempo o suplente de senador do Carlos Gereissati. Com a morte do Carlos Gereissati, ele passou a ser senador. E como senador, tem vários discursos, no meu livro aqui, ele tem vários discursos dele mostrando que ele amava a medicina. Quem começa a ler, aí começa a ver o que ele falava sobre a Semana do Coração, ficava com uma impressão formidável, como ele não devia ter ido para a política, ele devia ter ficado mesmo, era só na medicina. Porque na medicina ele amava, ele sentia que ele amava enormemente a medicina, principalmente o coração. Antônio Jorge Ferreira Jucá faleceu no dia 26 de outubro de 65, com 50 anos de idade. Ele tinha 65, tinha 50 anos de idade. Morreu como uma figura que ficou aqui na memória de todos, o patrono da academia. Por isso que eu também pedi para ser para a cadeira dele, porque eu tinha uma grande admiração ao trabalho dele médico, mas ele não tinha nem 50 anos de vida. Eu fiz apenas um resumo do que eu tinha escrito no livro, o livro para detalhes, e eu queria dar para a academia mais dois exemplares das fotografias dele e extra. Eu queria dar também livros sobre isso aqui. E pode ser usado por você ou pode vocês darem para quem. Portanto, eu me sinto extremamente satisfeito de falar de uma pessoa que foi meu orientador, foi meu amigo, fui assistente dele, foi o médico da minha família, foi ele que resolveu problemas da minha família. Meu pai tinha, na época, muitos problemas psicológicos, e o Jucá, nesse ponto, era um grande clínico. Todos os meus irmãos se utilizaram nos conhecimentos dele. Eu sinto, portanto, orgulho e satisfação de falar o seu nome e falar sobre ele e na academia de exaltar a sua personalidade. Muito obrigado. Muito bem.